Pessoal, notícia delicada, hein? Presta atenção agora. Uma morte de um bebê está sendo investigada em Curitiba. O João Wesley de Lara, uma criança de apenas 10 meses de idade. Ele não teve tempo de aprender a andar, de aprender a falar. Tinha tanta coisa pela frente. Só que tudo isso foi interrompido num episódio que está muito mal explicado. Tanto que o caso foi parar na polícia. Maus tratos em casa, erro médico, negligência. É o que a gente vai ver a partir de agora. Esse menino alegre, brincalhão e que aparece no vídeo recebendo o carinho do pai é João Wesley de Lara, de apenas 10 meses. O menino aparentemente saudável morreu no dia 28 de fevereiro, após dar entrada na unidade de pronto atendimento no bairro Tatuquara e depois transferido para o Hospital Evangélico em Curitiba. Segundo familiares, a criança teria passado mal após ter recebido a mamadeira e ter sido colocado para dormir. Ela falou, que deram uma madeira para ele e ele entrou em convulsão. Passou um pouquinho e ele entrou em convulsão. O bisavô de João Wesley nos confirmou que após ele receber a mamadeira, os pais do menino começaram a brigar e a mãe do bebê saiu de casa depois da meia-noite. Cerca de 1 hora depois, ela teria voltado, após ser chamada pelo marido de que a criança não estava bem. Segundo eles, teve uma discussão entre os dois e ela saiu de perto, talvez por causa do escândalo dele. Ele começou a gritar e xingar e falar alto. Assim que ela saiu, ele entrou no quarto, o neném já estava com convulsão, já estava molinho. Ele disse que pegou o neném, ele disse, porque nós não vimos. Pegou o neném estava molinho. Aí o que ele fez? Pegou o celular, ligou para ela, dizendo: o nosso filho está morrendo. Aí ela voltou correndo. Seu Benedito conta que quando a criança chegou na UPA, disseram que o menino estava com um nível de glicemia alta. Após ser levado ao Hospital Evangélico, Wesley não resistiu e morreu. O médico examinou, disse que a diabetes estava muito alta, 400 e não sei quanto lá. E aí, por certo, eles devem ter entubado ele lá para levar para o evangélico. A equipe médica acionou a assistência social e um boletim de ocorrência foi feito. No registro, a criança teria hematomas pelo corpo que caracterizavam maus tratos, sangramento na região da cabeça, suspeita de fratura no braço e ainda uma fissura na região anal. Esse problema aí pode ser, às vezes, ele era muito ressecado, muito. Eu mesmo, uma vez, coloquei dispositório nele, porque ele era ressecado mesmo. Porque tem uma vez que ele fazia cocô tão durinho que ele chorava. A bisavó do menino, que ajudava na criação, contou que João Wesley teria caído dias antes e que isso pode explicar alguns dos sintomas encontrados. Levaram direto para o hospital, chegou lá, o médico fez a chapa, aí deu que estava uma fratura no braço do neném. Isso foi bem antes dele morrer? Foi uns 15 dias, né? Uns 15 dias, uns 20 dias antes dele morrer. Será que a queda não pode ter provocado algum outro problema? Não vou falar para vocês que não é, que às vezes pode ser, né? Pode ser que não levaram o menino no médico. Mas uma questão ficou sem resposta. No boletim de ocorrência foi colocado que João Wesley estava com um sangramento na cabeça. Mas segundo os familiares, ao ser trazido aqui para a unidade de pronto atendimento no bairro Tatuquara, o menino não tinha nenhum corte pelo corpo ou estava sangrando. Estava apenas com insuficiência respiratória e tendo convulsões. Na certidão de óbito de João Wesley, consta como a causa da morte lesão crânioencefálica por ação de objeto cortante. A bisavó do menino disse que nas roupas e nas cobertas que ele usava quando foi levado à unidade de pronto atendimento, não havia sangue. Aí toda hora eu ia lá, pegava aquela roupa, o cobertorzinho dele, cheirava, não tinha nenhuma gota de sangue em lugar nenhum. Não tinha nenhuma marca. De jeito nenhum, que se tivesse eu pegava no pé deles, dois. Os pais de João Wesley estão sendo investigados. Policiais do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes de Curitiba querem descobrir se João Wesley sofreu maus tratos. A família do menino
tem certeza que não. A única negligência dele não ter levado no médico por causa do tombo. Que a vez já tinha salvado o menino, né? A única coisa que nós tem a declarar que, pelo menos na nossa presença, ele tratava a criança muito, muito bem, tanto ele como a mãe, tratavam muito bem, mostravam muito amor e carinho pela criança, então nós não tem nada a declarar nessa parte, porque entre quatro paredes é só os dois mesmo que sabem. Pessoal, a gente está falando da morte de uma criança de apenas 1 ano e que realmente levanta muitas suspeitas no momento em que os familiares falam que entre 4 paredes, somente os pais e quem estava ali sabia o que estava acontecendo. Só que, olha, apenas 2 pessoas podem realmente dizer o que aconteceu com o menino João, que morreu depois de dar entrada no hospital com uma crise de convulsão. Os pais do bebê. Teve maus tratos? Houve negligência? Nossa equipe conseguiu o contato com a mãe do João, Wesley de Lara, que é do João Wesley de Lara. O que será que ela tem a dizer? É o que a gente vai conferir a partir de agora. Diante da pergunta da causa da morte do pequeno João Wesley, já que na certidão de óbito consta que foi uma lesão crânioencefálica causada por um objeto cortante, tentamos encontrar os pais do menino. Nesse primeiro momento, ainda bastante abalados, eles estão tentando se preservar. Mas a mãe de João Wesley aceitou responder algumas perguntas por telefone. Principalmente se quando João Wesley foi levado à unidade de pronto atendimento, ele estava com algum sangramento na cabeça. E se nesse transporte entre a UPA e o hospital, ele também recebeu algum corte na cabeça, já que, até agora, essa tem sido a causa da morte. Nenhum corte, ele tava perfeito. Eu cheguei, ele tava ainda sem camisetinha, assim. Eu cheguei, entreguei ele no braço das enfermeiras, ele não tinha nada, exatamente nada de hematoma, nada de corte, exatamente nada, nada. Enquanto permaneceu no hospital, a mãe do menino chegou a conversar com os médicos. Na conversa, que foi gravada, o profissional confirma que a criança estava com uma lesão grave no cérebro. Vocês te explicaram mais ou menos o que ele tem na tomografia? Não. Então, ele chegou aqui já muito grave, tá? Até na UPA onde ele estava, ele já estava bem grave. O médico chega a explicar para a mãe os procedimentos que foram tomados, confirmando que um dreno foi colocado na cabeça da criança após uma cirurgia. Ele chegou aqui com o cérebro extremamente lesionado e tudo mais, e a gente colocou aquele dreno por quê? Quando o cérebro está machucado, a pressão dentro da cabeça aumenta muito, tá? Então a gente colocou aquele dreno para aliviar essa pressão da cabeça. Cortaram lá no hospital, porque falaram que precisavam fazer uma cirurgia nele e um dreno na cabecinha. Tanto que no domingo de manhã, quando ele subiu, ele estava com a cabecinha normal. Quando ele já desceu com a cabeça raspada e com um corte na cabecinha dele. Para a mãe, essa pode ser a explicação da causa da morte de João Wesley, a lesão crânioencefálica por objeto cortante. Do hospital, ele saiu com um atestado de óbito falando que ele teve morte craniana. E no ML, deram morte com um objeto cortante. A médica falou bem assim, a gente tentou procurar algum hematoma nele, mas a gente não achou, só por dentro, que ele tinha alguns coágulos de sangue na cabecinha dele, mas hematoma por fora não. A mãe de João Wesley diz não ter dúvidas de que vai provar a inocência do casal e de que o filho não sofreu nenhuma violência em casa. Ele não tinha nada, ele estava exatamente bem. Eu cheguei do meu serviço, a única coisa que ele estava era inconsciente, só isso, só isso. Cadê o Didi? Cadê?